Bom dia, pessoal. Começando aqui quarta-feira. Hoje eu já acordei com um presente do meu gato, com um rato morto aqui em casa. Vou fazer agora o café da manhã e já volto ali para os gráficos para falar um pouco hoje. Pelo que eu estava vendo ali, talvez possa ter alguma coisa. Então já é um pouco melhor, né? Porque no resto da semana ainda não teve nada. E é isso. Daqui a pouco eu volto aí e já falo um pouco nos gráficos. Bom dia, bom dia. Voltando na frente dos gráficos aqui. Vamos lá, o que que a gente tem para hoje? Deixa eu tirar primeiro de uma hora. Do diário, ele acabou, né, não rompendo aquele fundo ali, então a tendência é ele provavelmente voltar e romper esses dois topos aqui, que seria esse topo que ele formou, e o topo ali para confirmar o range dessa estrutura toda. Ok, então a gente já começa a pensar aqui num cenário de alta pro diário. Numa hora, o cenário ainda continua parecido com aquele que a gente tinha olhado ontem, né? Que ele veio aqui nessa estrutura, varreu a liquidez, confirmou o range, começou o cenário ali de alta e até então ele não deixou nada para a gente também. E nos mais próximo aqui, né, no fluxo mais próximo, o que que eu estou esperando? Ele deu um sweep aqui nesse topo, e aí ele poderia alinhar o fluxo aqui também. Porém, eu estou esperando ele voltar para fazer um sweep nessa estrutura aqui, ó, que é onde tem aquela região ali também, e seria o ideal, né, para a gente esperar aqui, pensando que ele está com a intenção de varrer esses topos aqui no fundo. Então, esse seria o cenário aqui que eu estou esperando, basicamente. Ele vir cá, alinhar o fluxo aqui, para a gente poder entrar na alta, seguindo esse fluxo momentâneo aqui. E por enquanto, né, ainda falta ali um tempinho para a gente poder esperar. Hoje tem algumas notícias também, tem notícia 11 horas. Então, vamos esperar um pouco aí, ver o que que vai acontecer. Se der alguma operação, a gente entra. Se não der, a gente fica de fora mais uma vez. E lembrando que o principal é a gente seguir o plano. Então, não executando o nosso plano, a gente não tem operação. E é isso. Uma outra coisa também que eu estava ontem conversando com a minha namorada, que ela deu a ideia que eu ainda vou confirmar se eu posso fazer isso, né, na mesa que eu estou fazendo, de pegar, por exemplo, 4 contas ali de uma vez, e aí nessas 4 contas eu vou operar normalmente, seguindo o mesmo plano e tudo mais. Porém, 4 contas de uma vez é muito provável que eu passe em uma ali. E como a gente só paga ali 5, se eu não me engano, 5 ou $1 primeiramente para entrar no teste, depois que a gente passar, a gente paga. Eu acho que faz muito sentido. Eu vou só confirmar ali, ver se como que eu fico com isso também, porque né, tô acostumado sempre a operar uma conta só, e aí agora eu teria que mudar para operar 4 contas, então vai ser uma mudança aí para a cabeça também. Não vou fazer isso ainda essa semana, talvez semana que vem, se eu puder fazer isso, mas vamos ver aí, né? Só uma ideia por enquanto. E é isso, vamos esperar aí no gráfico. Mais tarde eu volto. Caso tenha alguma coisa, caso não tenha nada, eu volto aí de toda forma para avisar, para mostrar como foi. Beleza? Pessoal, por enquanto ainda não tivemos nada aqui. Já meio-dia 40, não teve nada. O gráfico basicamente só continuou subindo aqui. Ele até fez um sweep nesse topo. Porém, como pelo horário aqui, imagino que não vai dar nenhuma operação, mas se ele ainda conseguir alinhar esse fluxo aqui a tempo e depois dar uma entrada para a gente até buscar aquela região ali, pode ser que eu entre. Mas como eu falei, está acabando aí, falta 20 minutos. Imagino que não vai ter nenhuma operação mais hoje não. Então, como não teremos mais nada, eu vou estar esperando aqui esses 20 minutos e hoje à tarde eu vou falar um pouco sobre o planejamento financeiro também, porque eu acabei de falar no vídeo de ontem, acabei não falando nada, mas hoje eu quero trazer um pouco sobre o planejamento financeiro. Show? Então vamos esperar aí esses 20 minutos e eu volto aí mais tarde. Faltando um minuto aí para acabar, dando uma hora já. Vou fechar aqui tudo e fazer um almoço também para encher o bucho ali. Mais tarde eu volto para falar um pouco do planejamento. Show? Então até daqui a pouco, no caso até daqui a um minuto.
quando eu voltar no vídeo. Olá pessoal, voltando aqui agora, né? E como vocês perceberam aí, acabou não tendo nenhuma operação hoje, né? Não tivemos nenhum trade, nenhuma. Na verdade, quase tivemos ali, mas acabou que a operação não se formou a tempo, passou do horário, e aí eu já não entro também na operação. E pensando nisso, juntando um pouco ali com o planejamento, né? Não é muito sobre caçar oportunidades, e sim sobre o controle do meu próprio sentimento, da minha própria vontade de entrar em um trade, do meu próprio planejamento que eu fiz, né, para essa conta, para a minha vida ali nesse sentido. Eu gosto muito de pensar também que na maioria das vezes, vamos colocar assim, 90% das vezes, o problema não é o gráfico, e sim o que a gente faz com o gráfico e o que que a gente faz fora dos gráficos também. A maioria das pessoas acaba achando que perde por conta do gráfico, por conta de sorte, mas na verdade, né, a maioria das pessoas perde porque não tem estrutura suficiente para poder lidar com aquilo ali. E eu falo não só no trade, mas também na vida pessoal, né, no dia a dia. Então, por exemplo, muita gente opera com dinheiro que não pode perder, com dinheiro do aluguel, com dinheiro da conta de luz ali, e isso acaba atrapalhando, né, mentalmente a sensação que aquele trade vai te dar. E também o pré-trade, né, de como você está se sentindo antes de entrar naquela operação. Sempre gosto muito de falar que o planejamento financeiro ele não é sobre planilhas, ele não é sobre a parte técnica, e sim 80, 90% é comportamental e como que a gente lida com o dinheiro, como que você lida com o dinheiro. Então, nos trades ali, comportamento aonde que entra tudo isso? Impulsividade na hora de entrar. A gente tem na vida ali impulsividade na vida, fazer compras não planejadas. Overtrade, onde que a gente consegue enxergar isso? Falta de controle emocional também na vida, no dia a dia, no trabalho, né? E aí, outro ponto também é a parte da organização. Saber quanto pode perder sem separar capital também. Então, a organização é sempre o coração do planejamento financeiro e logo também é o coração ali da vida nos trades e logo também a gestão de risco ali, porque é importante você ter uma reserva de emergência, né, usar o dinheiro certo, né, para aquele tipo de operação, porque se você não tem gestão de risco na vida, você também não vai ter gestão no trade ali. E isso é uma coisa muito legal que eu gosto de pensar também. Então vamos pensar aqui num exemplo prático, por exemplo, imagina alguém que ganha ali seus R$ 3.000 por mês, não sobra dinheiro, e aí a pessoa pensa: ah, vou entrar no trade aqui para fazer uma renda extra, para ganhar um pouco a mais. E aí a pessoa perde, toma um stop, ela entra naquele ciclo de tentar recuperar aquele stop, e aí ela entra num ciclo de se afundar cada vez mais. Então o problema nunca foi o trade, o problema sempre foi começar errado. Isso também impacta muitas vezes, né? E uma coisa que eu gosto de pensar assim, uma frase, né, que o trade potencializa o que que você já é financeiramente. Se você é desorganizado, o trade vai acelerar isso. Se você é organizado, o trade vai acelerar a sua organização. Se você já lida com muito dinheiro, no trade você provavelmente vai ter uma facilidade. E aí, né, se a gente realmente quer evoluir no trade ali, primeiramente, a gente precisa começar a organizar a nossa vida financeira. E como que a gente organiza essa vida financeira? Naquela parte do orçamento e tudo mais, e que a gente tem que separar em alguns pontos, que a gente precisa primeiramente entender o quanto que entra da nossa renda. Se você é uma pessoa autônoma, sua renda vai variar de mês a mês, então é importante você ter uma média dos meses ali, do quanto que você recebe, do quanto que você ganha numa média dos últimos 3 meses, por exemplo. Se você é CLT, você tem uma já certo, né, quanto que você vai receber, acaba facilitando um pouco, mas às vezes você tem uma outra renda extra, tem um outro trabalho por fora. Então isso é muito importante, é entender o quanto entra e também o quanto sai. E como que a gente organiza o quanto sai, a gente precisa entender, né, para onde vai o nosso dinheiro. Então vamos pensar aqui primeiro nos gastos fixos. O que que são os gastos fixos? A gente tem aluguel, tem conta de luz, conta de água, tem, vai, conta de gás, conta
de telefone, de internet. Então, todos esses são os gastos fixos, são aqueles que vocês têm todos os meses. Agora, a gente tem também os gastos não obrigatórios. Tem os gastos de restaurante, gasto de delivery, de iFood, de lazer, né? Você resolveu ir no cinema, por exemplo. Você resolveu fazer uma viagem curta ali para uma cidade vizinha. Então, quanto que é a média dos últimos 3 meses que você gastou nesses gastos não obrigatórios aí? E isso acontece muitas vezes de aparecer alguns gastos invisíveis, de assinaturas de streaming, por exemplo, que a gente está ali pagando sem olhar para o cartão, né? E às vezes você tem ali 5 meses que você não abre a Netflix para você poder assistir alguma coisa. Faz sentido manter aquilo ali? O que que é melhor a gente colocar nesse lugar? O que que a gente consegue metrificar aqui? O que que a gente consegue melhorar? E aí também entra, né, se a pessoa tem dívidas, se ela tem algum empréstimo, consórcio, todo esse tipo de coisa, o financiamento também, financiamento de um carro, financiamento de um apartamento. Como que a gente consegue estruturar tudo isso para que lá no final você pague menos, né, economize dinheiro naquilo ali. E claro, isso aí puxando para o trade também é o que vai te dar uma segurança. Porque imagina comigo que se você tem lá, você ganha 10 mil por mês, você tem uma dívida de 100 mil. Na hora que você for entrar no trade, você vai já estar meio balançado ali, porque você está esperando alguma coisa que às vezes pode não acontecer hoje. Então, você já vai entrar no trade ali querendo ganhar, querendo entrar, e aí você acaba fazendo uma entrada antecipada, porque você ficou com medo de ficar por fora. Então, é importante estruturar todas essas saídas. E aí, na parte das dívidas também, qual que é a dívida mais cara que eu tenho? Compensa eu quitar essa dívida aqui primeiro do que entrar no trade? Porque às vezes, né, se a gente for olhar por estatística, você vai ganhar muito mais de quitar uma dívida do que você tem a probabilidade de ganhar no trade por conta daquela questão ali de 90 e tantos por cento dos trades perdem. Então é importante a gente pensar nisso. Enquanto você vai estruturando a sua vida financeira no geral, você pode ir treinando, né? Fazendo um simulador, numa mesa proprietária, por exemplo, para você ir aprendendo a lidar com todas as dinâmicas ali, com você mesmo, com a ganância, com a ansiedade que o trade te gera nas operações. Bom, acho que por hoje eu vou falei um pouco aqui, né, sobre como o planejamento entra nessa parte dos trades, mas vou deixar por isso aqui porque já está um pouco longo. Então, próximo vídeo aí eu volto lá nos trades, eu volto lá nos gráficos, talvez eu fale um pouco mais sobre o planejamento financeiro também. E é isso. Até a próxima, até o próximo vídeo.